A invisibilidade é um superpoder quando se sabe como usá-la. Os homens ricos não olham para as empregadas de mesa como se fossem móveis com pulsação, extensões dos talheres, presentes mas invisíveis no Gilded Lily, o clube de jantar privado mais exclusivo de Chicago. Essa invisibilidade manteve-me viva. Também significava que eu via tudo. A mão que deslizou sobre o decantador de vinho, o pequeno frasco escondido entre dedos bem cuidados, o brilho violeta iridescente à medida que o pó se dissolvia no bordô de $1.200. Contei os grãos na minha mente. 1 segundo, 2 segundos, calculando a dosagem exata. O suficiente para transformar um CEO num cadáver respirante. O suficiente para aprisionar um homem dentro do seu próprio corpo enquanto o seu império ardia à sua volta. Eu deveria ter ido embora. Deveria ter enchido os copos de água, recebido o meu pagamento e ido para casa, para a minha filha. Mas eu vi Junu Yun pegar aquele copo, vi os seus dedos fecharem-se em torno da haste, e tomei uma decisão que destruiria tudo o que eu tinha construído para permanecer escondido. A chuva de novembro castigava o centro de Chicago com uma violência que transformava as ruas em rios e fazia os táxis aquaplanarem nos cruzamentos. Dentro do Gilded Lily, a fúria fria da cidade não chegava. Aqui, nesta mansão convertida de um magnata ferroviário na East Walker Drive, o calor atraía como mel sob lustres de cristal. Arandelas em estilo gás projetavam sombras âmbar nos painéis de mogno. O ar tinha gosto de dinheiro antigo, uísque envelhecido e segredos que custavam mais do que a maioria das pessoas ganhava em uma vida inteira. Era um lugar perigoso para um fugitivo trabalhar. Mas o Gilded Lily era o único estabelecimento de luxo na zona que pagava inteiramente em dinheiro e não fazia verificações digitais de antecedentes. Era o único lugar onde um fantasma podia pagar a renda. Rachel Benjamin empurrou as portas giratórias da cozinha. A sua bandeja equilibrava-se com a memória muscular de 3 anos passados invisível. O calor da cozinha agarrava-se à sua pele, misturando-se com o aroma de wagyu grelhado e risoto de trufas negras. Os seus pés doíam dentro dos sapatos pretos regulamentares. Mas ela tinha aprendido a compartimentar a dor da mesma forma que tinha aprendido a compartimentar tudo o resto. A sobrevivência exigia isso. Ser uma mãe solteira a trabalhar com uma identidade roubada exigia isso ainda mais. Aos 29 anos, Rachel tinha aperfeiçoado a arte de desaparecer. Colete preto abotoado sobre uma camisa branca impecável. Cabelo preso num coque tão apertado que apagava qualquer indício de personalidade. Postura apenas diferente o suficiente para sinalizar serviço sem civilidade. Ela movia-se pela sala de jantar como fumo, presente quando necessário, invisível quando não era. 3 anos assim, 3 anos a levar pratos a homens que discutiam milhões enquanto comiam aperitivos, enquanto ela calculava se poderia pagar a taxa da excursão da sua filha. Mas esta noite parecia diferente. Ela não sabia dizer o que tinha mudado na pressão atmosférica da sala. Mas os seus instintos, aprimorados por anos a ler laboratórios de biotecnologia, em busca de riscos de contaminação, e a ler homens em busca de sinais de perigo, gritavam consciência. Ela tinha aprendido a confiar nesse sistema de alarme interno. Ele já tinha salvado a sua vida uma vez. Quando ela fugiu da Helix Corp, 30 segundos antes de a segurança chegar para prendê-la por roubar a sua própria pesquisa. Rachel olhou para a entrada principal, enquanto colocava pratos de ostras Kumamoto na mesa 6, as mãos firmes apesar da tensão que percorria os seus ombros. Foi então que ela ouviu. Jun Soo-young entrou no Gilded Lily da mesma forma que os predadores de topo entram no território que já lhes pertence. Não foi necessário nenhum anúncio. Aos 34 anos, ele movia-se com uma economia que sugeria que cada gesto tinha sido calculado para causar o máximo impacto. O seu fato Tom Ford cinzento escuro assentava-lhe como uma segunda pele nos ombros que revelavam uma violência disciplinada, não uma vaidade de ginásio. O cabelo escuro estava penteado para trás, revelando um rosto que equilibrava uma elegância brutal com algo antigo e intransigente. A tinta subia pelo pescoço por baixo da gola. Imagens tradicionais coreanas que o marcavam como alguém do velho mundo e perigoso. Mas foram os seus olhos que fizeram Rachel prender a respiração. Escuros, implacáveis, sempre calculistas. Eles varriam a sala num único olhar abrangente que catalogava saídas, ameaças, oportunidades,
O olhar de alguém que aprendera desde jovem que sobreviver significava ver tudo primeiro. Rachel já havia servido homens poderosos antes. Chicago os criava como uma fábrica. Sociopatas de fundos de hedge, manipuladores políticos, bilionários da tecnologia, ainda embriagados pela sua própria mitologia. Mas Juno Yun ocupava uma categoria totalmente diferente. Ela observou o Matraí endireitar a coluna em deferência inconsciente. Observou o Sumier aparecer sem ser chamado. Observou a sutil onda de tensão percorrer a equipe como eletricidade na água. Isso não era riqueza, nem mesmo influência. Era medo vestido com um fato de $5.000. Rachel sabia exatamente quem ele era. Yun Global, o conglomerado biotecnológico coreano que estava a adquirir a Helix Corp. Numa aquisição hostil, ela passou 6 meses a acompanhar obsessivamente todos os intervenientes nessa fusão, todos os executivos que poderiam reconhecer o seu rosto da sua vida anterior. A fotografia de Jun-Soo ficou gravada na sua memória durante aquelas sessões de pesquisa paranoicas. Chamavam-no de Dragão da Alma, o CEO mais jovem a transformar patentes farmacêuticas num império corporativo. O homem cuja empresa agora possuía todas as fórmulas que ela já criara, incluindo aquelas que poderiam destruí-la. Ela observou da sua posição perto do bar, enquanto ele era acompanhado até a sala de jantar privada nos fundos, a sala Vanderbilt, reservada para hóspedes que valorizavam a discrição acima do ambiente. A sala acomodava 12 pessoas, mas tinha sido preparada para 5 naquela noite. Rachel tinha recebido a tarefa 2 horas antes, quando Marcos, o gerente de piso, a chamou de lado com uma gravidade incomum. Mesa 1 hoje à noite, Rachel. Serviço impecável. Discrição absoluta. Entendido? Ela tinha entendido. Algumas mesas exigiam mais do que habilidade. Exigiam silêncio. Agora, enquanto preparava o serviço de vinhos e verificava a disposição da mesa uma última vez, Rachel forçou a respiração a se estabilizar. A sua filha Maia estava em casa com a Sra. Rodrigues, a vizinha que cuidava dela por um preço que Rachel mal conseguia pagar. Maia estaria a dormir quando o turno de Rachel terminasse, banhada, com uma história contada e aconchegada por outra pessoa. Mais uma vez, a culpa pesava no seu peito como uma pedra, pesada e imóvel. Mas a culpa era um luxo que ela não podia se dar. Cada hora que trabalhava ali era 1 hora a menos para a carta de aceitação do curso de enfermagem, escondida no seu apartamento. Todas as gorjetas iam para o envelope debaixo do colchão, acumulando-se lentamente para um futuro em que ela poderia usar o seu nome verdadeiro novamente, onde poderia ser mais do que um fantasma. Ela só precisava de permanecer invisível, permanecer em silêncio, permanecer segura. A sala de jantar privada parecia menor do que as suas dimensões reais. A intimidade era alcançada através de um design calculado, e não pela falta de espaço. As paredes cor de vinho absorviam a luz do único lustre imponente, criando sombras que se acumulavam nos cantos como tinta derramada. A mesa tinha capacidade para 12 pessoas, mas estava posta para 5. Cada lugar estava posicionado com precisão geométrica. As janelas do chão ao teto davam para a Walker Drive, mas pesadas cortinas de veludo podiam isolar completamente a sala do mundo exterior. Jun-Soo sentou-se à cabeceira da mesa, de costas para a parede, uma posição que lhe dava visão tanto da entrada como das janelas. Os seus dedos repousavam na haste de um copo de água que ele não havia tocado, e os seus olhos acompanhavam tudo com o foco paciente de alguém que havia aprendido a ler a violência nos espaços entre as palavras. 3 homens ocupavam os outros lugares, interrompendo a conversa quando Rachel entrou. Boa noite, senhores. A sua voz atingiu o ponto ideal profissional. Agradável, sem calor. Atenciosa, sem personalidade. Posso oferecer vinho enquanto esperam pelo último convidado? Vinho? Disse o homem à esquerda de Jun-Soo. Um executivo de cabelos grisalhos na casa dos 50 anos, cujo fato personalizado não conseguia esconder a suavidade da riqueza herdada. Vincent Carmichael. De acordo com a reserva, diretor financeiro cessante da Helix Corp, o Chateau Margaux, 2015. Rachel acenou com a cabeça, dirigindo-se à estação de vinhos com falta de prática. Sentiu os olhos deles avaliá-la, descartá-la e voltar à conversa. Ótimo. Invisível era exatamente onde ela precisava estar. Enquanto decantava o vinho com mãos firmes, as vozes deles criavam um fundo de baixa frequência.
Referências cuidadosamente codificadas ao posicionamento de mercado e à consolidação estratégica de ativos que qualquer pessoa com experiência em biotecnologia reconheceria como predação corporativa disfarçada em linguagem empresarial casual. Ela já tinha ouvido essas conversas antes, quando participava delas em vez de servi-las. Ela não se importava com os negócios deles. Ela se importava em servir vinho, receber o seu salário e ir para casa para Maia. Mas algo a fez olhar para Jun Soo-yun enquanto enchia o copo dele. Ele não estava a participar da conversa. Em vez disso, ele a observava com uma intensidade que fez os seus dedos apertarem imperceptivelmente a garrafa. A expressão dele não revelava nada. Nenhuma hostilidade, nenhum interesse, apenas observação. O tipo de observação que cataloga detalhes e os arquiva para uso futuro. Rachel encontrou os olhos dele por uma fração de segundo antes de desviar o olhar. A máscara profissional estava no lugar. Ela terminou de servir e recuou para o seu posto perto da entrada, pronta para responder, mas invisível. O último convidado chegou 17 minutos depois. Anthony Adams entrou com desculpas sobre o trânsito, sacudindo a chuva do seu sobretudo Burberry, com cerca de 35 anos, com a confiança polida da riqueza geracional em Harvard Law. O seu aperto de mão com Jun-soo parecia caloroso, quase fraternal, e ele sentou-se à direita de Jun-soo com familiaridade. Desculpe o atraso. Anthony aceitou o vinho que Rachel serviu. A chuva fez com que o Kennedy ficasse congestionado até o hair. Não se preocupe, a voz de Jun-soo era suave, controlada. Era a primeira vez que Rachel o ouvia falar. Estávamos apenas a discutir o cronograma de transição. Rachel voltou para o seu posto, mas algo chamou a sua atenção. Ela não conseguia identificar exatamente o que era. Talvez o sorriso de Anthony não chegasse aos olhos ou a tensão sutil nos ombros, apesar do comportamento casual. Ou talvez fosse a forma como a conversa dos outros homens mudou quando ele chegou, tornando-se mais teatral de alguma forma. Ela afastou o pensamento. Não era da sua conta, não era da sua preocupação. O jantar prosseguiu com a coreografia cuidadosa de um jantar de alto nível. Rachel trouxe os pratos, hamashi crudo, lagosta cozida na manteiga, costela maturada a seco que custava mais do que o seu aluguer mensal. Ela enchia os copos, retirava os pratos, respondia aos pedidos com profissionalismo eficiente. A conversa dos homens fluía à sua volta como ruído branco. As suas palavras deslizavam sem deixar impressão. Exceto que Jun Soo-yun continuava a observá-la. Não de forma óbvia, não de uma forma que os outros notassem, mas Rachel passara anos a ler sinais subtis. A mudança microscópica na postura que significava que alguém precisava de algo. O ligeiro movimento da cabeça que indicava que estava pronta para o próximo prato. A atenção de Jun-soo nela era diferente. Avaliadora, curiosa, quase. Isso deixava-a nervosa de uma forma que ela não conseguia explicar. O incidente aconteceu durante o prato principal. Rachel estava a encher os copos de água, movendo-se no sentido anti-horário à volta da mesa. Ela desenvolveu um ritmo de serviço, eficiente, mas sem pressa, presente, mas discreto. Quando ela alcançou o copo de Jun-soo, percebeu que Anthony Adams estava a esticar-se sobre a mesa, exceto que ele não estava a alcançar nada sobre a mesa. O movimento foi sutil, ensaiado. A sua mão passou sobre o decantador de vinho por menos de 2 segundos, quase imperceptível. Mas Rachel viu o pequeno frasco na palma da sua mão. Viu a inclinação quase imperceptível quando algo caiu no vinho tinto profundo com um brilho que fez o seu sangue gelar. Violeta, iridescente, inconfundível. O rosto de Anone não mudou. A sua outra mão apontava para um documento de fusão espalhado sobre a mesa, chamando a atenção de Vincent para alguma cláusula. Toda a ação levou talvez 3 segundos. O coração de Rachel parou. O tempo desacelerou para segundos densos como melado, enquanto a sua mente corria por impossibilidades. Ela poderia estar errada. Talvez tivesse imaginado tudo. Talvez fosse algo inocente, um medicamento, um suplemento. Mas aquele brilho, aquela qualidade refrativa específica quando entrava em contato com o oxigênio, ela conhecia daquele composto. Passara 8 meses aperfeiçoando-o numa sala limpa da Helix Corp. O composto 88, uma neurotoxina tão precisa que podia induzir a síndrome de Locked-in. Consciência plena,
função motora zero, uma prisão química que transformava o corpo humano num túmulo enquanto a mente gritava dentro dele. E ela observava Jun Soo-yun alcançar o copo, os dedos a fecharem-se em torno da haste, as mãos dela não tremiam enquanto continuava a contornar a mesa. Anos de trabalho como empregada de mesa tinham treinado o corpo dela para se mover em piloto automático enquanto a mente calculava freneticamente. Pedir ajuda. Não há tempo. Alertar Jun-soo diretamente. Isso colocá-la-ia no meio de algo que poderia destruí-la. Afastar-se. Deixá-lo beber. Deixá-lo tornar-se um cadáver ambulante. Deixar que qualquer que fosse essa guerra corporativa se desenrolasse sem ela. A imagem de Maia passou pela sua mente. 6 anos, sem os 2 dentes da frente, obcecada por biologia marinha e histórias para dormir. Maia, que precisava da sua mãe viva, invisível e segura. Mas Rachel também viu o rosto de Jun-soo, o ser humano prestes a beber veneno. Desavisado. O seu corpo tomou a decisão antes que a sua mente consciente percebesse. Ao voltar para a posição de Jun-soo, o cotovelo de Rachel bateu na borda do copo de água dele. Foi um acidente perfeitamente executado, desajeitado o suficiente para ser crível, forte o suficiente para garantir que o copo caísse diretamente no colo dele e atravessasse a mesa em direção ao vinho. A água gelada escorreu pelo fato de Jun-soo e espirrou no seu copo de vinho. Meu Deus, o choque de Rachel foi genuíno, mesmo que a ação não fosse. Sinto muito. Sinto muito. Jun-soo levantou-se imediatamente, sacudindo o gelo do colo. A conversa à mesa parou abruptamente. Vincent riu, um som estrondoso que quebrou a tensão. Risco da profissão, meu amigo. Mas Jun-soo não estava a rir. Os seus olhos escuros fixaram-se em Rachel com uma intensidade que a fez prender a respiração. Não era raiva exatamente. Surpresa, talvez, e algo mais que ela não conseguia identificar. Algo que parecia quase reconhecimento. Tudo bem, disse ele baixinho, com uma voz que silenciou o riso de Vincent. Acidentes acontecem. Deixe-me pegar toalhas, disse Rachel, já se dirigindo para a cozinha. Vou trazer toalhas limpas e substituir o seu vinho imediatamente. Na cozinha, as suas mãos finalmente tremeram quando ela pegou os guardanapos. Marcos apareceu ao seu lado, com o rosto marcado por preocupação. O que aconteceu? Derramei água na mesa 1, disse Rachel, lutando para manter a voz firme. Preciso de toalhas limpas e um novo copo de vinho. Os olhos de Marcos arregalaram-se. No Sr. Yun? Foi um acidente, disse ela com firmeza. Eu trato disso. Ela voltou com toalhas e um novo serviço de mesa, bem ciente de que todos os olhos estavam postos nela. Jun-soo tinha voltado a sentar-se com uma expressão indecifrável. Mais uma vez, peço desculpa, senhor, disse ela, colocando toalhas limpas. Deixe-me trazer-lhe vinho novo. Quando ela estendeu a mão para pegar a taça contaminada, a mão de Jun-soo se moveu rápida e precisamente, segurando seu pulso, não com dor, mas com firmeza suficiente para impedir seu movimento. Rachel congelou, com o pulso batendo forte contra as costelas. Deixe isso, disse Juna suavemente, com os olhos fixos nos dela. Não foi um pedido. Rachel assentiu, recuando. Ela observou com o coração acelerado, enquanto Jun-soo empurrava o copo de vinho para o lado, fora do alcance. Então, ele voltou a sua atenção para a mesa, de volta aos negócios, como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha acontecido. Rachel sabia disso. E pela tensão repentina nos ombros de Anthony Adams, pelo leve tremor sob o seu bronzeado, ele também sabia. O dragão tinha visto o veneno. E agora ele estava a olhar para a mulher que o salvara, seu olhar sombrio com perguntas que poderiam destruir tudo o que ela construíra para permanecer escondida. Bem-vindos de volta, meus corações ferozes e sonhadores da meia-noite. Antes de mergulharmos, certifiquem-se de que estão inscritos, cliquem no botão Gosto e digam-me de onde estão a assistir. Adoro ver a nossa pequena família de romance sombrio espalhar-se por cidades, países e fusos horários. Cada clique, cada comentário, cada pedacinho de amor que vocês deixam aqui nos ajuda a continuar a desvendar essas histórias de amor perigosas e traições de alto risco juntos. Então, encontrem o vosso lugar tranquilo, diminuam as luzes e preparem-se. Vamos começar. 3 anos atrás, Rachel Benjamin era outra pessoa completamente diferente.
Alguém com um nome verdadeiro, um escritório de canto e uma autorização de segurança que lhe dava acesso a complexos que podiam reescrever a neurologia humana. Alguém que cometeu o erro de ser brilhante num sistema que recompensava o roubo em vez da inovação. Mas isso foi antes da Helix Corp, antes da Guerra das Patentes, antes de ela pegar na filha e desaparecer numa pobreza que tornava as pessoas invisíveis, antes de aprender que, às vezes, a única maneira de sobreviver aos predadores era tornar-se presa. Tão insignificante que eles se esqueceram de caçar-te. Agora essa invisibilidade estava destruída. O aperto de Jansu no seu pulso queimava como uma marca enquanto ele a puxava pela cozinha. Não era doloroso, mas era absoluto. Os dedos dele circundavam o osso dela com um tipo de controlo que sugeria que ele sabia exatamente quanta pressão separava a contenção do dano. Os funcionários da cozinha se afastaram como água, desviando cuidadosamente o olhar. Marcos abriu a boca para protestar, viu o rosto de Junsu e a fechou novamente. A chuva de novembro os atingiu no momento em que entraram no beco. Fria e castigadora, encharcou o colete de Rachel em segundos, colando a sua camisa branca à pele. Junsu não pareceu notar. Ele caminhou com determinação em direção a um SUV Mercedes preto parado na entrada do beco, com vidros escuros o suficiente para serem ilegais. A porta traseira abriu-se antes que eles chegassem, não pela mão de Juno, mas por alguém de dentro, alguém que observava. Os instintos de sobrevivência de Rachel gritaram. Entrar naquele carro significava passar do público para o privado, de testemunhada para desaparecida. Ela cravou os calcanhares no pavimento molhado, com água acumulando-se em torno dos seus sapatos baratos. Junsu parou, virou-se e olhou para ela com aqueles olhos escuros e avaliadores. Pode entrar, disse ele baixinho, com o seu sotaque quase imperceptível, a alma polida por anos de escolas de negócios americanas. Ou posso colocá-la lá dentro. A escolha é sua. Eu não fiz nada de errado. Não, algo brilhou na sua expressão. Não era exatamente diversão. Fizeste algo muito certo. Esse é o problema. Ele guiou-a para dentro do SUV com uma mão na parte inferior das suas costas. Um gesto que poderia parecer cortês para quem estivesse a observar. Mas Rachel sentiu o aço por baixo da civilidade. A promessa de força guardada em reserva. O interior cheirava a couro e algo mais escuro. Óleo de arma, talvez. Ou a assinatura química particular de alguém que entendia intimamente a violência. A porta fechou-se atrás deles com a pesada finalidade de um teto de cofre. O motorista não se virou, não reconheceu a presença deles, apenas entrou suavemente no trânsito. As ruas molhadas pela chuva refletiam o néon e os faróis em rios de luz. Junsu sentou-se à sua frente no banco traseiro, perto o suficiente para que os joelhos deles quase se tocassem no espaço confinado. A proximidade era deliberada, Rachel sabia. Concebida para intimidar, para oprimir, para a fazer sentir o peso da atenção dele. Funcionou. Quem o enviou? A voz dele era coloquial, quase agradável. Isso tornava-a ainda mais assustadora. Ninguém me enviou. Eu trabalho lá, sou empregada de mesa. É uma mentirosa. Ele disse isso sem calor, apenas constatando um facto. Empregadas de mesa não reconhecem neurotoxinas de nível militar à primeira vista. Não calculam proporções de dosagem em 3 segundos. Não cometem sabotagem deliberada com esse tipo de precisão. Ele inclinou-se para a frente, cotovelos nos joelhos, diminuindo a distância entre eles até Rachel sentir o cheiro da sua colônia. Algo caro e limpo, com um toque de cedro. Então, vamos tentar novamente. Quem te enviou e o que eles querem? O coração de Rachel batia forte contra as costelas, mas ela forçou a voz a ficar firme. 3 anos escondida lhe ensinaram a mentir. Eu não sabotei nada. Eu derramei água. Foi um acidente. Um acidente. Os lábios de Junsu se curvaram. Não era bem um sorriso. Você bateu na mesa com força suficiente para derrubar um copo, mas não o suficiente para perturbar um único documento. Você mirou o derramamento para contaminar especificamente o meu vinho. Não o Bordeaux, não a jarra de água, nenhum dos outros copos ao alcance. Isso não é falta de jeito, isso é treino. Droga! Ele tinha visto tudo, catalogado cada detalhe enquanto ela pensava que ele estava distraído. Eu vi, disse Rachel mudando de tática. A verdade, ou pelo menos parte dela. O seu conselheiro geral. Eu vi ele colocar algo no seu vinho.
Junsu ficou muito quieto. O tipo de quietude que os predadores alcançam antes de atacar. O que viste? Um frasco pequeno. Ele o escondeu na mão e despejou o pó na garrafa enquanto todos estavam distraídos. Tinha um brilho. Violeta, iridescente. Isso não é normal. Não é Rolfes ou algo amador, é algo projetado. E como sabes disso? A pergunta pairou entre eles, afiada como uma lâmina. Rachel ponderou suas opções. Mentisse e ele perceberia. Dizer a verdade. E ela se exporia ao homem cuja empresa a perseguia há 3 anos. Ela escolheu um meio termo. Eu trabalhava com pesquisa farmacêutica. Antes de reconhecer as propriedades refrativas, esse composto é um paralisante. Especificamente, induz a síndrome de locked-in, consciência plena, função motora zero. Você bebe isso e se torna prisioneiro do seu próprio corpo, enquanto outra pessoa controla o seu império. Junsu ficou olhando para ela por 3 batidas de coração. Então ele riu. O som era sombrio, sem humor e, de alguma forma, mais assustador do que a sua calma anterior. Impressionante, disse ele. Identificaste o composto 88 com um vislumbre de 3 segundos sob pouca luz. A maioria dos toxicologistas precisaria de um espectrômetro. Ele inclinou a cabeça, estudando-a com intensidade renovada. Queres saber uma coisa engraçada? Eu também vi. O estômago de Rachel deu um salto. Eu sabia que Anthony estava comprometido há 6 semanas. Tenho tomado microdoses do antídoto para criar imunidade. Esta noite deveria ser o final do jogo. Eu bebo o vinho envenenado. Finjo paralisia. Vejo para quem ele liga e então destruo-os. A voz de Junsu ficou suave, mortal. Mas você estragou tudo. Derramou o meu vinho, destruiu as provas e alertou Anthony de que eu sabia. 3 meses de planeamento. Perdidos. Porque decidiu bancar o herói. Eu não sabia. Não, não sabias. Ele recostou-se, o couro a ranger sob o seu peso. O que faz de ti incrivelmente corajoso ou catastroficamente estúpido? Ainda não decidi qual das duas coisas. Os seus olhos fixaram-se nos dela, escuros e indecifráveis. Então agora deves-me um favor. Custaste-me o meu traidor. Vais ajudar-me a descobrir para quem ele trabalha. Tenho uma filha. Não posso simplesmente desaparecer. Então deverias ter pensado nisso antes de bateres na minha mesa. Juno pegou no telemóvel e digitou algo com movimentos rápidos e precisos. A tua filha Maia tem 6 anos. Ela está com a senhora Rodrigues esta noite. Apartamento 4C, prédio na Ashland Division. Ela gosta de biologia marinha e histórias sobre tubarões. Ela não tem os dentes da frente. O sangue de Rachel gelou. Como tu sabes disso? Eu sei tudo sobre todas as pessoas naquele restaurante no momento em que decido que elas são relevantes. Tu te tornaste relevante no segundo em que tocaste no meu copo de vinho. Ele guardou o telemóvel no bolso. A senhora Rodrigues vai ficar com a Maia durante a noite. Ela receberá o triplo do seu salário normal e dirá que tu tiveste que trabalhar um turno duplo. A tua filha estará segura, alimentada e dormindo às 21 horas. Tu, no entanto, vais comigo até descobrirmos o que vai acontecer a seguir. E se eu recusar? A expressão de Junsu não mudou, mas algo mudou no ar entre eles. Uma porta a fechar. Uma escolha feita. És inteligente demais para recusar, disse ele baixinho. Porque sabes que não sou o vilão nesta história. Viste o Anthony envenenar-me. Salvaste a minha vida, quer eu quisesse ou não. Isso torna-te cúmplice. Isso torna-te um risco. E no meu mundo, os riscos ou se tornam ativos ou se tornam problemas. Ele fez uma pausa. Acho que não queres ser um problema. Não quando a segurança da Maia depende de tu fazeres escolhas inteligentes. Não era uma ameaça. Ameaças eram mais altas, mais grosseiras. Era uma constatação da realidade, dita no mesmo tom que alguém usaria para discutir o tempo. Rachel olhou para as janelas escurecidas, para a cidade passando na chuva. Ela pensou no riso de Mia, no envelope debaixo do colchão, nos 3 anos de fuga. Pensou no homem à sua frente, que tinha visto o veneno a chegar, e mesmo assim o tinha bebido, que se movia pelo mundo como a violência personificada. Para onde vamos? Perguntou ela, com a voz firme apesar do medo. Para a minha cobertura. Vamos descobrir exatamente quem é Dora Benjamin. E então vamos decidir se vale a pena mantê-lo vivo. O SUV virou para o norte, em direção às torres que dominavam o horizonte de Chicago.
em direção a um mundo que Rachel havia deixado para trás, em direção a respostas que ela não tinha certeza se queria, e do outro lado, Juno Yun a observava com olhos que não perdiam nada, calculavam tudo e prometiam consequências que ela ainda não podia imaginar. A cobertura ocupava todo o último andar de uma torre de vidro com vista para o Lago Michigan. A segurança de Junsu escoltou-os através de um elevador privado que exigia tanto uma verificação biométrica quanto um código de acesso. O tipo de proteção redundante que sugeria paranoia nascida da experiência. As portas abriram diretamente para o seu espaço, sem corredor, sem buffer, entre o público e o privado. Rachel entrou num mundo de luxo frio. Janelas do chão ao teto mostravam a tempestade que assolava o lago. Raios cruzavam a água negra. O interior era todo linhas limpas e minimalismo brutal. Pisos de mármore branco, móveis pretos, arte que parecia cara e deliberadamente desconfortável. Sem fotografias, sem toques pessoais. Uma fortaleza projetada por alguém que não confiava em nada nem em ninguém. Espere aqui. Juno desapareceu numa sala adjacente, deixando Rachel sozinha com um segurança que ficava ao lado do elevador como uma estátua. Um jovem coreano com a postura rígida do treino militar. Ele não olhou para ela, não reconheceu a sua presença. Apenas ficou ali, uma lembrança de que ela não era livre para sair. Os sapatos molhados de Rachel chapinavam no mármore. A sua camisa colava-se à pele, agora translúcida, o sutiã preto visível sob o tecido branco. Ela cruzou os braços sobre o peito, tremendo menos de frio do que da realidade da sua situação. Ela tinha caído numa armadilha preparada com as suas próprias boas intenções. Jun-Soo voltou vestindo roupas diferentes, jeans pretos, um suéter cinza que enfatizava a largura dos seus ombros. Ele secou o cabelo e penteou-o para trás. A informalidade fazia-o parecer mais jovem, mais perigoso de alguma forma. As tatuagens no pescoço dele estavam totalmente visíveis agora. Imagens tradicionais coreanas que envolviam a sua garganta como uma gola, dragões e pianias, e algo que poderia ser chamas. Ele atirou-lhe uma toalha e um pedaço de tecido. As casas de banho ali mudam. Precisamos de conversar e eu preferia que não pingasses no meu chão. A casa de banho era maior do que todo o apartamento de Rachel. Azulejos brancos, piso aquecido, um chuveiro que provavelmente usava mais água por minuto do que ela usava em uma semana. Ela secou-se e tirou o uniforme molhado. As roupas que ele lhe deu eram masculinas. Uma t-shirt branca e calças de treino pretas, ambas demasiado grandes. Ela teve de enrolar a cintura 2 vezes para as manter no lugar. Sem sutiã, sem roupa interior que lhe servisse. Ela sentiu-se exposta, vulnerável. Quando ela saiu, Junsu estava de pé junto às janelas, com o telefone ao ouvido, a falar rapidamente em coreano. Ele olhou para ela, os seus olhos seguindo os seus pés descalços até ao seu cabelo úmido, e algo brilhou na sua expressão. Então, ele voltou-se para a tempestade, terminando a conversa num tom que sugeria que estava a dar ordens, não a recebê-las. Ele terminou a chamada, guardou o telefone no bolso e virou-se para ela. Disseste que reconheceste o complexo. Prova isso, eu disse-te o que era. Não acredito em ti. Ele aproximou-se, cada passo deliberado. Porque o complexo que descreveste não existe em nenhum banco de dados público. É uma pesquisa militar confidencial. Nível 5 de autorização. Menos de uma dúzia de pessoas em todo o mundo viram a fórmula. Então, ou está a mentir sobre o que viu, ou está a mentir sobre quem é. Ele parou a poucos centímetros de distância. Perto o suficiente para que ela tivesse que inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. Qual das duas, Dora Benjamin? Rachel prendeu a respiração. Ele sabia o seu nome verdadeiro, não a identidade falsa que ela usara no restaurante. O seu nome verdadeiro. Há quanto tempo sabe, desde que fiz o reconhecimento facial da sua foto durante a viagem de carro? Rachel Benjamin, ex-química-chefe da divisão de projetos especiais da Helix Corps. Especialização em neurofarmacologia com ênfase em aprimoramento cognitivo e agentes paralisantes direcionados. Desapareceu há 3 anos, 48 horas antes de investigadores federais invadirem a Helix por fraude de patente, mandado de prisão, espionagem corporativa, roubo de propriedade intelectual, sabotagem industrial. Ele fez uma pausa. Mas o que me interessa é o que levou quando fugiu.
Porque os meus contabilistas forenses tentam há 3 anos fazer engenharia reversa dessas fórmulas e não conseguem. As notas de pesquisa que destruiu eram as únicas cópias. É a química fantasma, aquela que escapou. A sua empresa roubou a minha pesquisa, disse Rachel, com voz baixa e feroz. Todos os compostos que desenvolvi, a Helix vendeu ao melhor licitante sem me dar crédito, sem compensação além do meu salário. Eles apagaram o meu nome de todos os pedidos de patente. Então, sim, destruí as notas. Sim, fugi porque não ia ajudá-los a transformar o meu trabalho em arma. Nobre. O tom de Jun sugeria que ele não achava nada de nobre nisso. Também estúpido. Você vale 8 dígitos para mim, Dr. Benjamin. Vivo ou morto. De preferência vivo, pois preciso desse cérebro intacto. Ele deu um passo para trás, dando-lhe espaço para respirar. Mas aqui está o seu problema. O vinho que derramou na minha mesa. Preciso de saber o que havia nele. Você afirma que era o seu composto 88, mas preciso de provas. Porque se Anthony me envenenou com algo que você inventou, isso significa que você está ligada a quem quer que esteja a tentar me derrubar. E isso faz de si um trunfo ou uma ameaça. A mente de Rachel correu. O vinho tinha desaparecido, absorvido pelo linho e limpo pela equipa do restaurante. Não restava nenhuma prova, exceto o meu avental. Ele salpicou o meu avental. Os olhos de Junsus estreitaram-se. Tenha certeza, eu senti. Frio molhado na minha anca. Parte dele atingiu o meu avental antes de eu me mover. Ela encontrou o seu olhar. Arranje-me um equipamento básico de química. Artigos domésticos servem. Posso analisar os resíduos. E se estiver a mentir, se estiver a empatar, então saberá. E pode fazer o que achar necessário. Ela ergueu o queixo. Mas não estou a mentir. Vi o que vi. E se esse composto estiver na minha mancha de vinho, terá a sua prova. Por um longo momento, Junsu a estudou. Então, ele pegou o telemóvel e enviou uma mensagem. O meu chefe tem os itens de que precisa. Tem 30 minutos. A cozinha era profissional, toda em aço inoxidável e com eletrodomésticos importados. A chefe, uma mulher pequena com cabelos grisalhos, já havia preparado o básico. Lixívia, vinagre, bicarbonato de sódio, peróxido de hidrogênio, corante alimentício, tiras de pH e uma coleção de pequenos recipientes de vidro. Ela saiu sem dizer nada quando Jansu a dispensou. Rachel ficou em pé na bancada de mármore, olhando para o seu avental manchado de vinho. As suas mãos tremiam ligeiramente enquanto cortava um pedaço do tecido e o colocava num prato de vidro. Ela podia sentir Junsu a observá-la do outro lado da ilha da cozinha. O seu foco era absoluto. Ela trabalhou em silêncio. A memória muscular assumiu o controle. Misture os reagentes. Controle as variáveis. Observe as reações. O composto que ela inventara há 3 anos tinha uma assinatura química específica quando exposto a agentes oxidantes. Se estivesse presente, a solução ficaria com um tom específico de azul. Azul cobalto, distinto e inconfundível. Ela adicionou o reagente final. Esperou. A solução ficou verde. Rachel olhou para ela, com o estômago a revirar-se. Isso é impossível. O que é impossível? A voz de Junsu veio diretamente atrás dela. Ele tinha se movido silenciosamente, o peito quase a tocar nas costas dela enquanto olhava por cima do ombro dela. Não é o composto 88, é... Ela repetiu o teste, verificando 3 vezes o seu trabalho. O mesmo resultado. Verde, não azul. Não é um paralisante, é um marcador genético. Um composto de marcação bioluminescente. De nível militar, o que significa que Anthony não estava lá a tentar paralisá-la. Ele estava a marcá-la para rastreamento por imagens de satélite, provavelmente. Este composto liga-se ao ADN e faz com que as suas células brilhem sob comprimentos de onda específicos. Alguém poderia rastreá-la em qualquer lugar do mundo. Ela virou-se para encará-lo, subitamente consciente de quão perto ele estava. Ela podia sentir o cheiro da pele dele. Limpa e quente, podia ver os reflexos âmbar nos olhos escuros dele. Alguém está a vir atrás de si. Não para matá-la, para levá-la. Junsu cerrou os dentes. Quem tem acesso a marcadores genéticos, agências governamentais, divisões de operações secretas, pessoas que fazem problemas desaparecerem silenciosamente? Ela fez uma pausa. Disse que sabia que Anthony estava comprometido. Não disse por quem.
Pensei em espionagem corporativa. Uma empresa rival a tentar roubar a fusão da Helix. Os olhos dele fixaram-se nos dela. Mas isto não é corporativo, é outra coisa. Como reconheceu tão rapidamente? A diferença entre um paralisante e um marcador? Ele ainda estava muito perto. A sua presença era avassaladora no espaço confinado da cozinha. A maioria dos químicos precisaria de dias de análise. O coração de Rachel batia forte. Este era o momento. Mentir e manter o seu disfarce, ou dizer a verdade e se expor completamente ao homem cuja empresa a estava a perseguir. Porque eu inventei os dois, disse ela baixinho. O composto 88 e o marcador genético. Eles faziam parte do mesmo projeto de pesquisa na Helix. Mapeamento neural e rastreamento direcionado. Eu desenvolvi os dois simultaneamente. Conheço a assinatura química de todos os compostos que já criei. Ela manteve o olhar fixo nele. Não sou apenas a química fantasma que você está procurando, Jun-Soo. Sou a cientista que criou metade das armas biológicas que a sua empresa está tentando fazer engenharia reversa, incluindo a que acabou de ser colocada no seu vinho. O silêncio se estendeu entre eles, tenso e perigoso. Então Jun-Soo sorriu. Foi uma coisa terrível, bonito e predatório. Bem, ele disse suavemente. Isso ficou interessante. Juno fez 3 telefonemas em rápida sucessão. O seu coreano era afiado e autoritário. Rachel entendia o suficiente do idioma para captar as palavras-chave. Anthony Adams. Localização imediata. Contenção, não eliminação. Ele estava a mobilizar o seu aparato de segurança, a rede de olhos e recursos que o tornavam perigoso. Quando terminou, olhou para ela. Anthony está a fugir. Ele saiu do restaurante 10 minutos depois de nós. O cartão de crédito mostra uma cobrança em um posto de gasolina perto de O'Hare. Ele está a tentar fugir do país. Você pode rastrear os cartões de crédito dele. Eu posso rastrear tudo. Ele foi até um laptop que estava sobre a mesa de centro. Abriu-o. A tela exibia um mapa de Chicago com vários pontos pulsando em vermelho. O meu pessoal já está a se mover para interceptá-lo, mas preciso de você comigo. Por quê? Porque você entende a ciência. Se Anthony me marcou, ele está a trabalhar para alguém que precisa de mim vivo e rastreável. Isso é o governo ou algo pior. Preciso saber qual dos dois. O telemóvel de Rachel vibrou no bolso. O telemóvel descartável barato que ela usava para emergências. Ela o tirou. Uma mensagem da senhora Rodrigues. Maia está a dormir, tudo bem. Estranho, alguém me pagou um extra. Ela olhou para cima e viu Jun-Soo a observá-la. Eu cumpro as minhas promessas, disse ele. A sua filha está segura. Mas você vai ficar comigo até que isto seja resolvido. Eu nunca concordei com isso. Você concordou no momento em que entornou o meu vinho? A voz dele era gentil, o que de alguma forma tornava tudo pior. Agora você está envolvida, Rachel. Quer queira ou não, eles levaram um carro diferente desta vez. Um Audi sedã preto com vidros escuros e um motorista que parecia um ex-militar. A chuva tinha diminuído para uma garoa. As ruas da cidade refletiam as luzes da rua e fitas douradas ondulantes. Jun-Soo sentou-se ao lado dela no banco de trás, a sua coxa pressionada contra a dela no espaço confinado. Ele estava a digitar no seu telemóvel, coordenando o seu pessoal com a eficiência de alguém acostumado a comandar. Quantas pessoas trabalham para si? Perguntou Rachel. O suficiente. Ele não tirou os olhos do telemóvel. A Young Global emprega 14 mil pessoas em 6 países. Mas a minha rede de segurança pessoal é menor, mais seletiva, mais ilegal, quer dizer? Agora ele olhou para ela, levantando uma sobrancelha. Eu opero em áreas cinzentas. O meu pai me ensinou que a lei é uma estrutura para pessoas que não podem se dar ao luxo de escrever as suas próprias regras. Os olhos dele fixaram-se nos dela. Isso incomoda-te? Sim, ótimo. Deves ficar incomodada. Deves ficar apavorada. Estás num carro com um homem que poderia fazer-te desaparecer e ninguém faria perguntas. O teu instinto de sobrevivência deveria estar a gritar. Está. Então por que não estás a lutar? Porque lutar não me salvará, pensou Rachel. Porque homens como tu não respondem à resistência, respondem ao valor. E neste momento, eu sou valiosa porque precisas de mim, disse ela em voz alta. E eu preciso de ti para descobrir quem está a usar a minha pesquisa para te caçar. Isso faz com que estejamos temporariamente alinhados. Jun-Soo sorriu, uma expressão genuína que transformou o seu rosto. Inteligente. Gosto de inteligentes.
Encontraram Anthony Adams numa garagem perto do terminal internacional de O'Hare. O pessoal de Junsu o encurralou. 3 carros, 6 homens, todos vestidos com ternos escuros que gritavam segurança privada. Anthony estava ao lado do seu Mercedes, com as mãos visíveis, o rosto pálido sob as luzes fluorescentes. Junu saiu do Audi com uma graça letal. Rachel seguia um passo atrás. A garagem cheirava a óleo de motor e escapamento, cada som ecoando contra o concreto. Anthony, a voz de Junsu atravessou o espaço conversacional. Vai a algum lado? Anthony engoliu em seco. Junsu, ouve, eu posso explicar. Explica como me envenenaste. Explica como tens vendido informações aos meus inimigos. Estou a ouvir. Junsu parou a 3 metros de distância, com as mãos nos bolsos. Relaxado. Perigoso. Não é o que você pensa. Os olhos de Anthony se voltaram para o pessoal de segurança, calculando as probabilidades. Eu não sou seu inimigo. Não? Então o que você é da CIA? Anthony disse isso como uma confissão. Eu sou da CIA. Estou infiltrado na sua organização há 2 anos, monitorando suas atividades. O composto de rastreamento tinha como objetivo rastreá-lo, sim, mas não para espionagem corporativa. Para a segurança nacional, Rachel sentiu o mundo inclinar-se. A expressão de Junsu não mudou. Explique a sua fusão com a Helix Corp, a biotecnologia que está a adquirir. Alguém na sua organização está a vendê-la a entidades estrangeiras hostis. Compostos para armas, neurotoxinas, marcadores genéticos, tudo isso. A comunidade de inteligência acredita que você é cúmplice ou está comprometido. Recebi ordens para marcar você para determinar o seu envolvimento. Tentei dizer a eles que você estava sendo incriminado. Eu tinha os registros mostrando os códigos de substituição do presidente. Mas os meus superiores não me ouviram. Eles ordenaram a marcação. Queriam ver para onde você fugiria quando a pressão aumentasse, e você escolheu esta noite para fazer isso durante a assinatura da fusão porque esta noite o seu presidente aprovou um envio para Pyongyang. 3 caixas de armas biológicas neurológicas. Isso não é expansão corporativa. Junsu, isso é traição. O presidente, mentor de Junsu, sua figura paterna, o homem que construiu a Yum Global do nada e preparou Junsu para herdar o império. Rachel observou o rosto de Junsu com atenção. Viu o momento em que a informação chegou. Viu a traição brilhar nos seus olhos antes que ele a escondesse. Estás a mentir, disse Junsu suavemente. Tenho documentação. Transferências financeiras, manifestos de embarque, comunicações entre o teu presidente e intermediários norte-coreanos. Ele tem usado o teu nome, os teus códigos de autorização. Tanto quanto qualquer funcionário oficial sabe, és tu quem está a vender armas a terroristas. Junsu ficou em silêncio por um longo momento. Então riu, com um som amargo e frio. Inteligente. Incrimina o ar. Proteger o legado. Quando é que ele começou? Há 6 meses, logo após o seu exame médico trimestral. O meu exame médico. A voz de Junsu ficou monótona. O que é que isso tem a ver com alguma coisa? Anthony olhou para Rachel, depois voltou a olhar para Junsu. Você não sabe. Saber o quê? O seu presidente tem encobrido isso, o diagnóstico, a razão pela qual ele tem insistido em tratamentos experimentais. Junsu tem uma doença cerebral degenerativa hereditária. Está numa fase inicial, controlável com o tratamento certo, mas é progressiva. O seu presidente tem vendido armas biológicas à Coreia do Norte. Não por dinheiro. Ele tem dinheiro de sobra. Ele está a trocar por matérias-primas, isótopos sintéticos raros, que são ilegais no Ocidente, mas necessários para a cura experimental que ele está a desenvolver. O silêncio na garagem era absoluto. Rachel observou o rosto de Junsu. Viu o controlo cuidadoso rachar. Viu a vulnerabilidade por baixo da armadura. Isso é impossível, disse Junu, mas a sua voz carecia de convicção. As microdoses que tem tomado não são um antídoto para a paralisia. São estabilizadores neurais experimentais. O seu presidente convenceu-o de que eram estimulantes da imunidade, mas estão a manter a química do seu cérebro equilibrada. Sem eles, começaria a apresentar sintomas dentro de semanas. Perda de memória, problemas de controlo motor. Eventualmente, colapso cognitivo total. A mão de Junsu foi para o bolso onde guardava o seu porta-comprimidos.
Rachel tinha o visto tomar um no carro, um pequeno gesto que ela descartou como um hábito. Quanto tempo? Perguntou Juno, a sua voz pouco acima de um sussurro. O presidente tem financiado a investigação há 8 meses. Ele está convencido de que pode curá-lo, mas os tratamentos que ele está a seguir não são legais. Não são éticos e requerem recursos que não existem no mercado legítimo. Anthony deu um passo à frente com as mãos levantadas. Não sou seu inimigo, Jansu. O seu presidente é. Ele está a destruir a sua reputação, a vender armas a terroristas e a arruinar a ética da sua empresa para salvar a sua vida. E ele não se importa com quem morre no processo. Junsu ficou paralisado, a processar a informação. Então, virou-se para Rachel. É possível o que ele está a descrever? A mente de Rachel percorreu rapidamente a ciência. Condições cerebrais degenerativas hereditárias são raras, mas reais. Se for o que eu penso que é, estabilizadores neurais retardariam a progressão. E sim, existem tratamentos experimentais, mas eles requerem recursos específicos. Amostras genéticas, células estaminais de doadores com marcadores de imunidade raros. Ela fez uma pausa, com um medo crescente no estômago. O que exatamente o presidente está a pesquisar? Anthony pegou um tablet e abriu os arquivos. Regeneração neural proprietária. Os requisitos dos doadores são altamente específicos. Anomalia genética rara encontrada em menos de 0,01% da população. Ele adquiriu a Helix Corp especificamente para acessar os registros de saúde dos funcionários e o banco de dados genético. Ele está à procura de um doador compatível. O sangue de Rachel gelou. Ela conhecia essa anomalia genética. Ela havia sido testada para isso durante a triagem de emprego na Helix. O resultado tinha sido negativo, mas Maya não tinha sido testada. Qual é a anomalia? Perguntou ela, com a voz firme, apesar do terror que lhe apertava a garganta. Anthony leu na tela. Variante CCR5 Delta 32 com mutação secundária ApoE4. A combinação torna o tecido neural do doador resistente a condições degenerativas. Rachel concluiu e permite que as suas células sejam colhidas para transplante sem rejeição. Ela olhou para Jun-Soo. O doador tem de ser uma criança. Células adultas não funcionam. Como sabe isso? Porque ajudei a desenvolver o protocolo. Anos atrás, antes de entender para que a Helix planeava usá-lo, Juno olhou para ela, depois para o presidente, para ter um doador. Anthony acenou lentamente com a cabeça. Ele encontrou há 3 semanas. Registros de funcionários da Helix Corp. Na verdade, uma ex-funcionária, Doutora Rachel Benjamin. Ele olhou para Rachel, sua filha. O mundo inclinou-se. A filha de Rachel, Maya com os seus dentes faltando, seu amor por tubarões e seu cérebro brilhante e bonito. Maya, que carregava o sangue de Rachel e um dom genético que a tornava mais valiosa do que dinheiro. Onde ela está? A voz de Rachel estava calma, vazia. A calma antes da violência. Junsu agarrou o braço dela. No apartamento do seu vizinho. Você disse que ela estava segura. A equipe do presidente foi enviada há 20 minutos. Anthony disse. Tentei avisá-la, mas você não atendia o telefone. Eles estão a resgatar a criança agora. Rachel correu. Junsu apanhou-a antes que ela chegasse à saída da garagem, com um aperto de ferro no pulso dela. Espere, não pode simplesmente deixar-me ir. A voz de Rachel era letal, despojada de tudo, exceto da raiva maternal. Deixe-me ir ou vou magoá-lo. Vai acabar por se matar. Ele puxou-a para trás, com ambas as mãos nos ombros dela. Agora, a segurança do presidente é profissional. Você corre para lá sozinha. Tu morres, e então quem salva a tua filha? Não me importo. Sim, importas-te. Ele deu-lhe um pequeno empurrão, forçando-a a concentrar-se. Importas-te porque, se morreres, a Maya não terá ninguém. Então respira e pensa, e deixa-me ajudar-te. Rachel olhou para ele com o peito a arfar. Viu algo nos olhos dele que parecia quase compreensão, como se ele soubesse como era ter tudo equilibrado na ponta de uma faca. Por que me ajudarias? Por que o presidente me traiu? Por que ele está a usar a minha empresa para traficar armas? Porque aparentemente estou a morrer e ele não me contou. Junsu cerrou os dentes. E por que ele está atrás de uma criança? A tua filha. Isso ultrapassa um limite que nem eu ultrapassaria. Anthony aproximou-se cautelosamente.
A equipa de resgate está no apartamento agora. Se nos apressarmos, podemos interceptá-los antes que a levem para o aeroporto. Mas precisamos de ir agora. Jun-soo soltou Rachel, que já se dirigia para o Audi. Para onde eles estão a levar? Para um aeródromo privado em Gary, Indiana. A 40 minutos daqui. Podemos chegar lá em 20. Junu abriu a porta do carro e olhou para Rachel. Entra. Vamos acabar com isto esta noite. A viagem foi um pesadelo de velocidade e silêncio. Jun-soo fez chamadas, reposicionou a sua segurança e coordenou com os contactos da CIA de Anonim. Rachel ficou paralisada no banco de trás, a sua mente a pensar em vários cenários. Todos terminavam com Maya assustada, sozinha, levada por estranhos que a viam como matéria-prima. Ela pensou no protocolo que ajudara a desenvolver o processo de colheita neural. Não era fatal. Tecnicamente, eles recolheriam líquido cefalorraquidiano, amostras de medula óssea e uma pequena porção de células estaminais neurais do tronco cerebral. O doador sobreviveria, mas o procedimento era invasivo, doloroso, traumático, e Maya tinha 6 anos. Conte-me sobre o presidente, disse Rachel, com a voz distante. Jun-soo olhou para ela. O que você quer saber? Por que ele fez isso? Por que ele arriscou tudo? Porque ele me ama. Junu disse isso simplesmente. Ele me criou depois que meus pais morreram. Me ensinou tudo o que sei sobre negócios, sobre sobrevivência. Ele construiu a Young Global e me construiu. Para ele, não sou apenas o seu protegido. Sou o seu filho, o seu legado. E ele sacrificaria uma criança para salvar-te. Aparentemente, a amargura permeava a sua voz. Sempre soube que ele era implacável. Não sabia que ele era um monstro. Há uma diferença. Juno olhou para ela por um longo momento. Acho que sabes a diferença. Salvaste a minha vida esta noite. Não precisavas de o fazer. Podias ter ido embora, mas não o fizeste. Essa é a diferença entre ser implacável e ser monstruoso. Os implacáveis protegem o que é seu. Os monstruosos não se importam com o que destroem. Chegaram à sede corporativa da Young Global, uma torre de vidro no centro da cidade. 60 andares de aço e ambição. O elevador privado de Jun-soo levou-os diretamente ao andar executivo, onde ficava o escritório do presidente. O confronto aconteceu numa sala de reuniões projetada para intimidar. Janelas do chão ao teto davam vista para a cidade. A chuva ainda caía contra o vidro. Uma longa mesa de mogno dominava o espaço. Obras de arte caras nas paredes e à cabeceira da mesa sentava-se o presidente. Lee Sang-min tinha mais de 70 anos, mas a idade não o havia suavizado. Cabelos grisalhos penteados para trás, em um rosto esculpido em pedra, olhos perspicazes e calculistas. Ele usava um terno de 3 peças que parecia uma armadura, com as mãos calmamente cruzadas sobre a mesa quando Jun-soo e Rachel entraram. Junu. A voz do presidente era calorosa, paternal. Não esperava você esta noite. Quem é sua convidada? Dr. Rachel Benjamin, a química fantasma que você tem procurado. Juno caminhou até a mesa, parou em frente ao seu mentor e à mãe da criança que acabara de sequestrar. A expressão do presidente não mudou. Palavras fortes. Você tem provas. Tenho Anthony Adams sob custódia. Ele está a cantar como uma ópera. Armas, vendas, pesquisa ilegal, tráfico humano, tudo autorizado em meu nome, usando os meus códigos de autorização. Junu inclinou-se para a frente com as mãos apoiadas na mesa. Você me incriminou. Está a destruir tudo o que construímos. Estou a salvar a sua vida, disse o presidente calmamente, como se estivesse a afirmar um facto. Tem menos de 2 anos antes que a condição se torne sintomática. 5 anos antes do colapso cognitivo. Não vou ficar a ver-te morrer, Jun-soo. Não vou. Então, sequestra crianças, traficar armas para terroristas. Faça o que é necessário, disse o presidente levantando-se. Vá para as janelas. És jovem. Ainda não compreendes o que significa amar alguém mais do que a tua própria alma. Ver essa pessoa a morrer e saber que tens os recursos para a salvar, mas as leis da sociedade dizem que não podes. Não estou preso à moralidade deles. Jun-soo, estou preso ao meu amor por ti. Onde está ela? A voz de Rachel cortou a sala como uma lâmina. Onde está a minha filha? O presidente virou-se e olhou para ela com a indiferença de alguém que avalia gado. A criança está a ser preparada para o transporte. O procedimento está marcado para amanhã de manhã.
Ela vai sobreviver. Vais recuperá-la. Achas que vou deixar-te cortar o cérebro da minha filha? Acho que não tens escolha. O presidente voltou ao seu lugar e juntou os dedos. Eu controlo este edifício, esta empresa, a infraestrutura desta cidade. Você é uma fugitiva com um mandado de prisão. Junsu é um homem moribundo que precisa de tratamento. A criança tem material genético que pode salvá-lo. É matemática simples. Ela tem 6 anos, disse Rachel, com a voz trêmula de raiva. E ela terá 7, 8 anos. Ela crescerá, viverá uma vida plena. O procedimento é minimamente invasivo. Ela sentirá algum desconforto, mas as crianças são resilientes. O tom do presidente era razoável, como se estivesse a discutir um pequeno inconveniente. Ponderado contra a vida de Junsu, é um custo aceitável. Junsu ficou em silêncio, o seu rosto esculpido em pedra. Rachel observou-o, esperando que ele falasse, que defendesse a sua filha, que mostrasse que era diferente deste monstro que o criara. Não, disse Junsu finalmente. A palavra caiu como um martelo. O presidente pestanejou. Desculpe, eu disse. Não, você vai libertar a criança. Você vai encerrar a pesquisa e se entregar às autoridades federais. Junsu, você não está a pensar claramente. Estou a pensar claramente pela primeira vez em meses. A voz de Junsu estava calma. Você tem me drogado, mentido para mim, usado a minha empresa para cometer atrocidades. Dizes que me amas. Isto não é amor. Isto é obsessão. Isto é controlo. Ele endireitou-se. Não quero viver se isso custar o trauma de uma criança. Não quero a tua cura se isso exigir tornar-me o tipo de homem que destrói a inocência. Tu vais morrer. Então eu morro. Mas morro como eu mesmo, não como teu fantoche. O rosto do presidente endureceu. És ingrata? Ele pressionou um botão na secretária. Segurança. Detém-nos. As portas abriram-se. 4 homens entraram, armados, profissionais. Junu não se mexeu. Vais mesmo fazer isto? Estou a salvar a tua vida. Mesmo que tenha de te salvar de ti mesma. A mente de Rachel acelerou. 4 homens armados, uma saída, sem armas. A matemática era brutal. Mas havia sempre outra equação, outra variável. Está a cometer um erro, ela disse ao presidente. O procedimento que está a planear não vai funcionar. Tem os melhores cientistas. Tem cientistas que estão a adivinhar. Eu concebi o protocolo. Sei por que é que falha. Ela aproximou-se da mesa, calculista e calma. O material genético degrada-se durante a extração. Precisa de um dador vivo, continuamente ligado. Não pode simplesmente colher e transplantar. Precisaria manter a maia ligada ao Junsu durante semanas, meses, talvez. É isso que quer? Transformar uma criança num dispositivo médico? Os olhos do presidente estreitaram-se. Está a mentir, não é? Verifique a sua pesquisa. Verifique as taxas de falha. Todos os ensaios terminaram com rejeição do dador ou psicose do receptor, porque não está apenas a transplantar células, está a transplantar padrões neurais, memórias, identidade. Se fizer este procedimento, Junsu não será mais Junsu. Ele será um híbrido. Parte ele mesmo, parte menina de 6 anos. Ela deixou que isso fosse assimilado. É esse o filho que quer salvar? Ou só quer possuir algo? O silêncio prolongou-se. O presidente olhou para ela, calculando. Ela está a dizer a verdade. Anthony Adams entrou na sala, ladeado por 3 agentes federais. Temos acompanhado a sua pesquisa. Todos os sujeitos dos testes morreram ou enlouqueceram. O procedimento não funciona. Nunca funcionou. Está a perseguir uma cura fantasma. O presidente olhou para Junsu, para Rachel, para os agentes que agora o cercavam. Você vai morrer, disse ele a Junsu, com a voz embargada. Sem tratamento, você vai morrer. Então morrerei como um humano, disse Junu suavemente. Onde está a criança? O presidente desmoronou. Então a fachada de aço desabou, deixando apenas um velho que havia perdido tudo. Aeródromo, sussurrou ele. Hangar 7. Estão a carregá-la agora. Junsu agarrou a mão de Rachel. Vamos! Eles correram. As hélices do helicóptero batiam contra o ar noturno. Um trovão rítmico que abafava os pensamentos. Junsu pilotava com a precisão de alguém que aprendera a voar antes de aprender a confiar. E Rachel sentou-se ao lado dele no assento do copiloto. Os nós dos dedos brancos contra o cinto de segurança.
Abaixo deles, as luzes de Chicago davam lugar à expansão industrial de Gary, Indiana. Uma paisagem de ferrugem e abandono pontuada por fábricas ocasionais em funcionamento. A voz de Anone crepitava no fone de ouvido. O Hangar 7 é o terceiro prédio a partir do extremo norte. 2 veículos no estacionamento. As assinaturas de calor mostram 4 pessoas dentro, uma do tamanho de uma criança, armadas. A voz de Junsu estava calma, concentrada. Presumo que sim, mas eles são da segurança corporativa, não militares. Não vão atirar a menos que sejam encurralados. Ótimo. Junsu ajustou a aproximação, descendo o helicóptero rapidamente. Porque estou prestes a encurralá-los. Aterraram no parque de estacionamento com força suficiente para rachar o asfalto. O holofote do helicóptero inundava a entrada do hangar. Juno desligou o motor e saiu antes que as hélices parassem de girar. Rachel logo atrás dele. A porta do hangar estava trancada com uma fechadura de aço. Juno pegou no telemóvel e digitou algo. A fechadura se abriu. Códigos de substituição, explicou ele. Eu sou o dono deste aeródromo. O interior do espaço era cavernoso e frio. Um jato particular estava parado no concreto. As escadas estavam abertas, os motores aquecendo. 4 homens internos escuros estavam perto da aeronave e entre eles, segurada pela mão, estava Maya. Ela parecia tão pequena, tão assustada. A mochila da Disney pendia de um ombro. O seu tubarão de pelúcia favorito estava apertado contra o peito. Quando viu Rachel, o rosto dela se contorceu. Mamãe. Rachel correu. Ela não pensou, não calculou, apenas correu, diminuindo a distância entre ela e a sua filha com toda a velocidade que tinha. Os homens moveram-se para interceptá-la, mas Junsu foi mais rápido. Ele não atacou, não ameaçou. Apenas ficou entre eles e Rachel. A sua presença era uma parede. Afastem-se, disse ele calmamente. Isto acabou, Sr. Yoon. O presidente autorizou. O presidente está sob prisão federal e estou a dar-vos uma escolha. Afastem-se agora ou destruo as vossas vidas financeiramente, legalmente, profissionalmente. Todas as opções de ações, todos os fundos de reforma, todas as referências desaparecerão. A voz de Junsu era suave, mortal. Ou afastam-se e amanhã acordam com uma indemnização que vos garante o resto da vida. Sem perguntas, sem acusações. Os homens olharam uns para os outros, olharam para Maya, olharam para Junsu. Eles foram embora. Rachel caiu de joelhos, puxando Mia para os seus braços. A sua filha cheirava a shampoo de morango e suor de medo, e Rachel enterrou o rosto no cabelo de Mia e tremeu com a força do alívio. Pensei que não viesses, sussurrou Mia. Disseram que os enviaste para me buscar, mas eles eram assustadores, mamã. Não sorriam, pois não? Eu sei, querida, eu sei. Lamento imenso. Rachel afastou-se e verificou se a filha tinha ferimentos. Eles magoaram-te? Não. Só me assustaram. Os olhos de Maya estavam enormes, cheios de lágrimas. Podemos ir para casa? Sim, sim, podemos ir para casa. Junu estava por perto, observando-as com uma expressão que Rachel não conseguia decifrar. Quando ela olhou para ele, ele se virou, dando-lhes privacidade. Anthony chegou 10 minutos depois com agentes federais e a polícia de Chicago. Eles isolaram o local, tomaram depoimentos e interrogaram a equipe de segurança. O presidente enfrentaria acusações: tráfico de pessoas, armas ilegais, vendas, fraude corporativa. A Young Global sobreviveria, mas por pouco. O escândalo levaria anos para ser superado. Durante tudo isso, Rachel segurou Maya, sem querer soltá-la. Quando as entrevistas oficiais terminaram, Junsu se aproximou delas. Ele se moveu com cuidado, como alguém se aproximando de um animal ferido, ajoelhando-se ao nível de Mia. Olá, disse ele suavemente. Sou Jansu, sou amigo das vossas mães. Maya observou-o com a honestidade brutal das crianças. Tem imagens no pescoço. Tenho. Chamam-se tatuagens. Doem quando são feitas. Sim, mas depois tornam-se parte de ti. A mamã tem uma cicatriz no braço. Ela diz, as cicatrizes contam histórias. Junsu sorriu. Um sorriso verdadeiro que transformou o seu rosto. A tua mamã é muito inteligente e as cicatrizes contam histórias. Contam-nos que sobrevivemos a algo difícil. Maya pensou nisso. Depois, ofereceu-lhe o seu tubarão de peluche. Este é o Bruce. Ele protege-me dos pesadelos.
O Bruce é muito feroz, disse Jun-soo com seriedade, aceitando o tubarão. Ele também me protegerá? Talvez, se fores simpático com a minha mãe. Os olhos de Jun-soo encontraram os de Rachel por cima da cabeça da mãe. Vou tentar ser. Eles voltaram para Chicago num dos veículos federais. Maya dormia no banco de trás, com a cabeça no colo de Rachel. Jun-soo sentou-se à frente, em silêncio, olhando para a escuridão antes do amanhecer. O que vai acontecer agora? Rachel perguntou baixinho. Agora, controle de danos, audiências no Congresso, provável investigação criminal sobre o meu envolvimento. A voz de Jun-soo estava cansada. Provavelmente vou perder a empresa. Definitivamente vou perder a fusão. Tudo o que construí. Sinto muito. Não sinta. Não foi você que causou isso. Fui eu, por confiar na pessoa errada, por não fazer perguntas quando deveria. Ele fez uma pausa. E por ser digno de ser salvo, aparentemente, pelo menos aos olhos do presidente. Você é? Rachel perguntou. Está a morrer? Sim. Ele disse simplesmente. O diagnóstico é real. Condição neurodegenerativa hereditária, progressiva, fatal. Tenho talvez 3 anos antes que os sintomas se tornem graves e não há tratamento. Nenhum real. Tudo o que o presidente encontrou era experimental, antiético ou impossível. Eu estava morto no momento em que herdei o ADN do meu pai. Ele virou-se para olhar para ela, mas prefiro morrer como eu mesmo do que viver como um monstro. Ajudou-me a lembrar que eles voltaram para a cobertura de Jun-soo quando o sol nasceu sobre o lago Michigan, pintando o céu em tons de rosa e dourado. Agentes federais protegeram o edifício, mas Jun-soo os convenceu a deixar Rachel e Mia descansarem antes do interrogatório formal. Mia acordou o tempo suficiente para comer cereais e foi colocada no quarto de hóspedes, cercada por almofadas que custavam mais do que o aluguer mensal de Rachel. Ela adormeceu novamente em poucos minutos, exausta pelo medo e pelo alívio. Rachel encontrou Jun-soo na varanda, observando o nascer do sol. Ela ficou ao lado dele em silêncio, sentindo o ar frio da manhã contra a pele. As notas de pesquisa, ela disse finalmente. As que destruí quando fugi da Helix. Tenho cópias de segurança. Jun-soo olhou para ela com severidade. O quê? Eu as encriptei? Escondi em um armazenamento distribuído. Não ia deixar a Helix transformar o meu trabalho em arma, mas também não ia deixar que ele desaparecesse. Foram anos da minha vida, o meu legado. Ela olhou nos olhos dele. Não há cura para a sua condição nessas notas, mas há tratamentos legítimos, coisas que podem retardar a progressão, ganhar tempo, talvez décadas. Por que está a me dizer isso? Porque escolheu a minha filha em vez da sua própria vida. Porque está a morrer e ainda tem coisas pelas quais vale a pena viver. Ela fez uma pausa. E porque talvez juntos possamos fazer algo de bom com a pesquisa. Algo que não seja armas ou exploração. Algo que realmente ajude as pessoas. Junu olhou para ela por um longo momento. Então sorriu, triste e sincero. Está a oferecer-se para me salvar depois de tudo. Estou a oferecer-me para tentar. Sem garantias, mas sou uma boa química. E você é um bom homem que fez más escolhas em circunstâncias impossíveis. Isso vale a pena salvar. O que quer em troca? Segurança. Identidades reais para a Maya e para mim. Dinheiro suficiente para nunca mais ter de escolher entre a minha filha e a sobrevivência. Ela manteve o olhar fixo nele, e um laboratório. Um verdadeiro, onde eu possa trabalhar sem ter de olhar por cima do ombro. Feito. Junu estendeu a mão. Parceiros. Rachel apertou a mão dele. A pele dele era quente, calejada por um trabalho que ela não conseguia imaginar. Parceiros. Eles ficaram juntos enquanto o sol subia, queimando a noite. Atrás deles, a cidade acordava. À frente deles, um futuro incerto. Mas pela primeira vez em 3 anos, Rachel sentiu algo parecido com esperança. A investigação federal levou semanas. Rachel e Mia foram colocadas sob custódia protetora numa casa segura nos subúrbios de Evanston, com agentes a fazerem turnos do lado de fora. Era confortável, estéril e sufocante. Maya se adaptou melhor do que Rachel esperava. As crianças são resilientes nesse sentido, recuperando-se de traumas com uma rapidez que deixa os adultos com inveja e vergonha. A situação de Jun-soo era mais complicada. O Conselho da Young Global votou pela sua suspensão enquanto a investigação decorria. A comunicação social deleitou-se com o escândalo.
O mentor do CEO coreano preso por tráfico de armas biológicas, potencialmente cúmplice. Os advogados de Junu trabalharam horas extras, mas o mal já estava feito. A sua reputação, cuidadosamente construída ao longo de uma década, desmoronou-se em poucos dias. Ele ligava para Rachel todas as noites, conversas breves sobre nada importante. Como estava Maya? Rachel tinha dormido? Precisava de alguma coisa? As perguntas eram mundanas, mas por baixo delas corria uma corrente de algo mais profundo. Uma ligação forjada na crise, testada pela separação, mas a sua voz ficava mais áspera a cada chamada. Ele tinha deitado fora os comprimidos estabilizadores do presidente na noite da prisão, recusando-se a continuar a tomá-los agora que sabia que eram financiados pelo tráfico de crianças. Sem eles, os tremores já estavam a começar. No 16º do dia, Anthony Adams visitou o seu esconderijo. Acabou, disse ele, acomodando-se no sofá do governo. O presidente confessou tudo. Cooperação total. Jun-Soo está livre, sem acusações. O conselho da empresa votará amanhã a sua reintegração. Rachel sentiu alívio e algo mais. Decepção. Talvez por estar a acabar. Por eles voltarem ao normal. E nós? Os mandados? Retirados. As acusações de roubo de patente foram apresentadas pela Helix Corp, por ordem do presidente. Com ele sob custódia e a empresa sob nova administração, eles retiraram tudo. Está livre, Dr. Benjamin. Você e Maya estão livres. A notícia deveria ter sido uma vitória. Em vez disso, parecia estar à beira de um precipício, sem saber se dar um passo à frente ou atrás. Naquela noite, Jun-Soo foi pessoalmente ao esconderijo. Era tarde, passava da meia-noite, e Rachel não conseguia dormir. Ela estava sentada na cozinha, a beber chá e a ler os formulários escolares de Maya quando ele bateu a porta. Os agentes deixaram-no entrar sem questionar. Ele foi autorizado, investigado, aprovado. Também não consegue dormir? Perguntou ele, parado na porta, como se tivesse medo de entrar sem ser convidado. Aparentemente não. Ela apontou para a cadeira à sua frente. Chá. Sentaram-se juntos na cozinha silenciosa, bebendo chá com gosto de papelão. O silêncio era confortável, íntimo de uma forma que não tinha nada a ver com palavras. Eu me demiti, disse Juna finalmente. Rachel olhou para ele bruscamente. O quê? Da Young Global? Com efeito imediato. Recomendei o meu diretor de operações para CEO interino. O conselho irá ratificá-lo amanhã. Jun-Soo, não podes fazer isso. Eu posso. Eu fiz. Ele pousou a caneca. Dirijo essa empresa desde os 23 anos. Construía, defendia, sacrifiquei tudo por ela. E para quê? Para passar os meus últimos 3 anos em salas de reuniões e teleconferências, morrendo lentamente enquanto advogados discutem sobre patentes. Ele abanou a cabeça. Não quero isso. Quero algo diferente. O que queres? Ele olhou para ela. Olhou realmente com os olhos escuros e intensos. Quero construir algo que importe com alguém que compreenda o que isso custa. Fez uma pausa. Quero oferecer-te uma parceria verdadeira, um laboratório, financiamento, autonomia total. Pegamos na tua investigação, nas aplicações legítimas, e desenvolvemos tratamentos que realmente ajudam as pessoas. Sem armas, sem exploração, apenas ciência ao serviço da cura. O coração de Rachel batia forte. É um risco enorme. A minha reputação é... A sua reputação é a de uma química brilhante que se recusou a deixar o seu trabalho ser transformado em arma. É exatamente a reputação de que preciso. Ele inclinou-se para a frente. Tenho dinheiro, Rachel, mais do que poderia gastar em 10 vidas. Tenho conexões, infraestrutura, recursos. O que não tenho é um propósito. Você pode me dar isso, e eu posso lhe dar a liberdade de trabalhar sem medo. Não se trata apenas de ciência, ela disse suavemente, reconhecendo o que nenhum dos dois havia mencionado. Não, a voz de Jun-Soo era áspera. Não se trata apenas de ciência. Ainda não sei o que é, mas sei que não quero que acabe. Isso é o que quer que estejamos construindo. Rachel pensou em Maya dormindo no andar de cima. Pensou nos 3 anos a fugir, a esconder-se com medo. Pensou no rosto de Jun-Soo quando ele escolheu a filha dela em vez da sua própria cura. Onde? Ela perguntou. O quê? Onde ficaria este laboratório? Onde quiser. Podemos construí-lo do zero. Chicago, Seattle, Austin, qualquer lugar onde se sinta segura.
Quero estar perto de boas escolas. A educação de Maya é importante. Junsu sorriu. Feito. Mais alguma coisa? Quero a palavra final em todas as direções de pesquisa. Sem supervisão do conselho, sem investidores a pressionarem pelo lucro em detrimento da ética. Concordo. E quero um contrato que proteja a Maia. Se algo acontecer comigo, ela estará protegida. Fundo para a faculdade, fundo fiduciário, tudo já está pronto. O meu advogado enviou ontem. Ele pegou o telemóvel, mostrou-lhe o documento, revisado por um advogado independente. A Maia estará protegida para o resto da vida, independentemente do que acontecer com qualquer um de nós. Rachel leu o contrato, o seu olhar experiente captando as proteções legais, as cláusulas de escape destinadas a impedir a exploração. Era generoso, demasiado generoso. Por quê? Perguntou ela. Por que fazer tudo isto? Juno pousou o telemóvel. Estendeu a mão por cima da mesa, cobrindo a mão dela com a sua. O toque foi elétrico, perigoso, porque há 6 semanas, uma mulher que eu não conhecia atirou-se entre mim e a morte. Ela tinha todos os motivos para se afastar, para permanecer invisível, para se proteger. E ela não o fez. Ela escolheu ser vista. Ela escolheu salvar-me. O polegar dele roçou os nós dos dedos dela. Estou a morrer, Rachel. Tenho 3 anos, talvez menos. Não quero passá-los sozinho. Não quero passá-los a construir impérios que nunca verei concluídos. Quero passá-los com alguém que compreenda o que significa arriscar tudo por algo que importa. Não vou ver-te morrer e depois seguir em frente, disse Rachel, com a voz embargada. Vou tentar salvar-te. Vou dedicar todo o meu conhecimento à tua condição até encontrar algo que funcione, ou até o meu tempo acabar. É isso que estás a aceitar. Eu sei. O sorriso de Junsu era triste. Lindo. É exatamente isso que estou a aceitar. Eles ficaram ali sentados, de mãos dadas sobre a mesa barata da cozinha, com um futuro incerto e assustador, mas de alguma forma cheio de possibilidades. Então, o telemóvel de Junsu vibrou. Ele olhou para ele e sua expressão mudou. Precisamos ir agora. O quê? Por quê? O presidente escapou da custódia federal há 20 minutos. Eles acham que ele está a vir para cá. O mundo desabou. Como? Os advogados dele conseguiram transferi-lo para uma unidade médica de segurança mínima por causa de um problema cardíaco. Ele saiu durante a troca de turno. Junsu já estava a se mover, puxando-a em direção às escadas. Precisamos pegar a Maia e sair. Os agentes se reuniram enquanto Rachel corria para o quarto. Maia estava a dormir, enrolada em seu tubarão de pelúcia. Rachel a pegou no colo e Mia acordou confusa, com medo. Mamãe, vamos partir para uma aventura, querida, agora mesmo. Não tenha medo. Jansu estava a coordenar com os agentes. Sua voz era aguda e autoritária. O ponto de extração é o Grand Park. Temos um helicóptero à espera. A energia foi cortada. A casa ficou escura. As luzes de emergência acenderam após um atraso de 2 segundos. Naquele momento de escuridão, Rachel ouviu o som dos aparelhos eletrônicos a morrer. O clique das fechaduras magnéticas a serem desativadas. Inteligente. Junu murmurou sombriamente. Ele cortou a rede elétrica. Os protocolos de segurança federais forçavam as fechaduras magnéticas a serem desativadas durante uma queda de energia para que as pessoas não ficassem presas. Ele simplesmente entrou. Eles se dirigiram para a garagem, mas a porta não abria. As fechaduras eletrônicas falharam. Eles estavam presos. Junsu puxou Rachel e Maya para o banheiro interno. A posição mais defensável da casa. Os agentes assumiram posições do lado de fora com as armas em punho. Quanto tempo até o reforço chegar? Rachel perguntou. 10 minutos. Ele só precisa de 5, porque o presidente conhecia esta casa. Provavelmente ele mesmo tinha projetado os protocolos de segurança. Eles esperaram no escuro. Maya se espremeu entre eles, silenciosa e tremendo. Rachel podia ouvir o batimento cardíaco rápido e constante de Junsu. Podia sentir o calor do seu corpo, a tensão nos seus músculos. Desculpe, ele sussurrou. A culpa é minha. Ele está a vir atrás de mim. Não, ele está a vir atrás de todos nós. Pelo seu legado. Rachel abraçou Mia com mais força. Mas ele não vai conseguir. A porta da casa de banho explodiu para dentro. Não com força, mas com gás. Uma névoa química branca que ardia nos olhos e na garganta. O presidente tinha vindo preparado. Junsu empurrou uma toalha molhada para Rachel.
Cobre o rosto de Maya. Não respires isso. Eles tropeçaram para o corredor, cegos, sufocando. O presidente estava lá, com a silhueta contra a luz de emergência. Ele parecia velho, abatido e absolutamente determinado. Junu, disse ele com a voz a falhar. Ainda posso salvar-te. Vem comigo. Deixa-me terminar o que comecei. Começaste a traficar crianças. A voz de Junsu estava rouca por causa do gás. Começaste a destruir tudo o que construí. Comecei a tentar salvar a tua vida. O presidente aproximou-se. Estás a morrer. Estás a morrer e és demasiado orgulhoso para aceitar ajuda. Mas não vou deixar-te morrer. Não vou. Então terá de me matar, porque não vou consigo. O presidente levantou uma arma. Não apontada a Junsu, apontada a Rachel. Ela tem a pesquisa. Ela pode sintetizar o tratamento. Entregue-a-me ou mato-a e levo a criança na mesma. O tempo abrandou. Rachel viu os olhos de Junsu. Viu o cálculo neles. Viu-o a pesar a vida dela contra a liberdade dele. Viu o momento em que ele a escolheu. Junsu colocou-se entre ela e a arma. Não, queres-me? Leva-me. Mas deixa-os em paz. Junu, Rachel agarrou-lhe o braço. Tira a Maya daqui, disse ele baixinho. Isso é uma ordem, Dr. Benjamin. O helicóptero chegou antes que Rachel pudesse discutir. Agentes federais entraram pela claraboia. Movendo-se com precisão militar, o presidente foi subjugado, preso, arrastado para fora, gritando para salvar o seu filho. Junsu desmaiou no momento em que a ameaça desapareceu, a sua condição médica agravada pelo estresse. Levaram-no às pressas para o Northwestern Memorial, onde os médicos o estabilizaram, mas confirmaram o que todos sabiam. A condição degenerativa estava a acelerar. Ele tinha menos tempo do que todos pensavam. Rachel ficou ao lado da cama do hospital, Maya adormecida na cadeira ao lado dela, e tomou uma decisão. Vou levar-te para um lugar seguro, disse ela quando Junsu acordou. Um lugar onde o presidente não possa chegar, onde eu possa trabalhar sem interrupções, e não aceitarei um não como resposta. Junsu sorriu fracamente. Onde? Na minha casa segura, aquela que construí há 3 anos, quando fugi, aquela que ninguém conhece. Confias em mim? Sim. Rachel pegou na mão dele. Eu confiaria tudo a você. O esconderijo era um farol reformado na costa de Michigan, 3 horas ao norte de Chicago. Rachel o comprara há anos por meio de uma empresa de fachada, investindo nele o que restava de suas economias legítimas antes de fugir. Ele ficara vazio por 3 anos, um ativo congelado que ela não podia vender ou visitar sem acionar os alertas financeiros que levariam a Helix direto até ela. A estrutura era de pedra e aço, construída para resistir às grandes tempestades do lago, isolada o suficiente para que os vizinhos fossem medidos em quilômetros, em vez de metros. Junsu estava estável, mas fraco quando chegaram. Maya tagarelava nervosamente no banco de trás sobre o oceano. Os tubarões e seus faróis tinham fantasmas. Os agentes federais acompanharam-nos até a propriedade e depois retiraram-se. O presidente estava de volta à segurança máxima, com os truques do seu advogado esgotados. Estavam seguros por agora. O interior do farol era espartano, com móveis cobertos por lençóis e janelas com vista para a água cinzenta que se estendia até ao horizonte. Rachel o havia abastecido anos atrás com alimentos não perecíveis e suprimentos básicos, sem imaginar que voltaria com um homem moribundo e uma filha aterrorizada. Ela acomodou Maya no quarto do andar de cima com seu tablet e lanches, fazendo-a prometer que ficaria onde estava e gritaria se precisasse de alguma coisa. Então ela voltou para o andar de baixo e encontrou Junsu parado junto às janelas, o seu reflexo fantasmagórico no vidro. É lindo, disse ele baixinho. Solitário, mas lindo. Era para ser temporário, um lugar para se esconder até que eu descobrisse o meu próximo passo. Rachel ficou ao lado dele, os ombros quase se tocando. Nunca pensei que traria alguém aqui. Sinto-me honrada. Ele virou-se para olhar para ela, o rosto marcado pelo cansaço. E peço desculpa por tudo. Pelo presidente, por arrastar-te para o meu pesadelo. Não me arrastaste, eu saltei. Ela olhou nos olhos dele. E eu faria isso de novo. As palavras pairaram entre eles, carregadas de significado. A mão de Junsu encontrou a dela, os dedos dele entrelaçando-se nos dela
com uma intimidade que parecia natural e assustadora ao mesmo tempo. Preciso de montar um laboratório, disse Rachel, sem se afastar. Analisar as tuas análises ao sangue, rever a pesquisa do presidente, ver o que é possível salvar. Mas o equipamento de que preciso já está encomendado. Juno pegou no telemóvel com a mão livre e mostrou-lhe uma lista. Centrífuga de grau médico, espectrômetro, armazenamento refrigerado, tudo o que é básico. Chega amanhã. Posso estar a morrer, mas ainda sou rico. Não estás a morrer. Rachel apertou a mão dele. Não se eu tiver algo a dizer sobre isso. Passaram a noite a tornar o farol habitável. Junsu movia-se lentamente, a sua condição minando as suas forças, mas insistiu em ajudar. Descobriram móveis, arejaram os quartos, prepararam o jantar com os suprimentos de emergência. Mia ajudou. A energia de uma criança de 6 anos era um ponto positivo em meio à tensão. Depois que Mia adormeceu, Rachel e Junsu sentaram-se na sala principal do farol, com uma lareira acesa na parede de pedra. A chuva havia começado novamente, batendo nas janelas em um ritmo que parecia quase música. Conte-me sobre o pai da sua filha, disse Runa com voz cautelosa. Rachel ficou em silêncio por um momento. Ele foi um erro. Um colega da Helix, brilhante, charmoso, casado. Eu era jovem e estúpida e achava que tínhamos algo real. Quando engravidei, ele quis que eu abortasse. Eu recusei. Ele cortou todo o contato. Ela olhou para o fogo. Maia não o conhece, ela pergunta às vezes. Mas eu digo-lhe a verdade. Algumas pessoas não foram feitas para ser pais. E tudo bem, porque eu fui feita para ser suficiente para nós duas. Tu és mais do que suficiente. Junsu aproximou-se, diminuindo a distância entre eles. Ela tem sorte de ter-te. Eu é que tenho sorte. Ela salvou-me. Quando fugi da Helix, quando tudo desmoronou, ela foi a minha razão para continuar, para não desistir. Rachel olhou para ele. E tu? Tens filhos escondidos em algum lugar? Não, nunca quis trazer uma criança para o meu mundo. É muito perigoso. É um risco muito grande. Os olhos dele fixaram-se nos dela. Eu disse a mim mesmo que era prático. Mas talvez eu só tivesse medo de me importar tanto com alguém. E agora estou a morrer, então não importa mais. Mas a maneira como ele disse isso, a maneira como o polegar dele acariciou os nós dos dedos dela, sugeria que importava muito. Rachel inclinou-se para ele, encostando a cabeça no ombro dele. Ele era quente, sólido, real. O braço dele envolveu-a, segurando-a contra o peito dele, onde ela podia ouvir o batimento cardíaco dele. Firme, forte, vivo. Eu falei sério, ela sussurrou. Vou salvar-te, e se não conseguir, vou segurar a tua mão enquanto o mundo acaba, e não vou deixar que tenhas medo. A outra mão de Junsu subiu, inclinando o rosto dela em direção ao dele. Os seus olhos escuros procuraram os dela, fazendo uma pergunta sem palavras. Rachel respondeu aproximando-se, os seus lábios encontrando os dele num beijo que tinha gosto de fumo, desespero e esperança. Não foi gentil. Foram 3 semanas de tensão, medo e atração negada colidindo. A mão de Junsu deslizou para o cabelo dela, inclinando a cabeça dela enquanto ele aprofundava o beijo. Os dedos de Rachel encontraram os botões da camisa dele, precisando sentir a pele para confirmar que ele era real. Estava ali e estava vivo. Ele interrompeu o beijo, respirando com dificuldade. Rachel, estou a morrer. Não deverias. Não me digas o que devo ou não devo querer. A voz dela era feroz. Eu quero-te. Eu quero isto. Eu quero todo o tempo que tivermos. Mesmo que seja medido em meses em vez de anos. Tu mereces mais do que um homem moribundo. Eu mereço fazer as minhas próprias escolhas, e eu escolho você. Ela o beijou novamente, mais suavemente desta vez. Agora cale a boca e me leve para cima antes que eu mude de ideia. Jun sorriu, o som áspero e genuíno. Ele se levantou, puxando-a com ele, e eles subiram as escadas em espiral até o quarto principal. O quarto era pequeno, dominado por uma cama com vista para o lago. A chuva escorria pelas janelas, a tempestade ganhando intensidade. Despiram-se lentamente, com reverência. Rachel traçou as tatuagens no peito e nos braços de Junsu. Dragões, pianos e caracteres coreanos. Ela não sabia ler. Cada um contava uma história, marcava um momento. O corpo dele era magro, forte, bonito na luz fraca.
As mãos de Jun-soo sobre ela eram gentis, reverentes. Ele mapeou as curvas do corpo dela com os dedos, os lábios a seguir. Ele parou numa cicatriz no ombro dela. Uma queimadura química dos seus dias de laboratório. Cicatriz de batalha, ela sussurrou. Linda. Ele beijou-a e depois desceu. Eles se uniram com uma espécie de ternura desesperada. Duas pessoas que haviam sobrevivido a muita coisa para dar qualquer coisa como certa. O mundo lá fora desapareceu. Sem presidente, sem doença, sem medo, apenas pele e respiração e a conexão elétrica entre eles. Depois, deitaram-se entrelaçados, ouvindo a chuva. Os dedos de Jun-soo traçavam padrões no ombro dela, a sua respiração quente contra o pescoço dela. Amo-te, disse ele baixinho. Sei que é muito cedo, sei que é complicado, mas preciso que saibas. Antes que o tempo acabasse, Rachel virou-se para ele, a mão dela acariciando a bochecha dele. Também te amo, e vamos ter mais tempo, eu prometo. Mas enquanto adormecia, envolvida nos braços dele, não conseguia afastar o medo de que algumas promessas fossem impossíveis de cumprir. Na manhã seguinte, Rachel acordou e encontrou Jun-soo inconsciente, não a dormir. Inconsciente com a respiração superficial e rápida, a pele pegajosa de suor. Verificou o pulso dele, sentiu-o acelerado e irregular, e o pânico tomou conta dela. Maia. Ela pegou o telefone e discou 911 com as mãos trêmulas. Maia, preciso que fiques no teu quarto, está bem? Não desças. Os paramédicos chegaram em 20 minutos e colocaram Jun-soo na ambulância. Rachel foi com ele, segurando a sua mão, sussurrando promessas que não tinha certeza se poderia cumprir. Maia sentou-se pequena e assustada no banco da ambulância, segurando o seu tubarão de pelúcia. No hospital, os médicos confirmaram o que Rachel já sabia. O estado de Jun-soo estava a deteriorar-se mais rapidamente do que o esperado. O estresse das últimas semanas tinha acelerado a neurodegeneração. Sem um tratamento agressivo, ele tinha semanas, talvez dias. Há um ensaio experimental, disse o neurologista, puxando Rachel de lado. Terapia com células estaminais combinada com protocolos de regeneração neural. É arriscado, não comprovado, mas é a única opção. O método do presidente dependia de uma ponte biológica contínua. Bárbaro e perigoso, explicou o médico. Mas usando a ponte sintética descrita nas suas notas criptografadas, Dr. Benjamin, podemos alcançar o mesmo resultado com apenas uma simples colheita de células estaminais. Não é necessária uma conexão contínua. Faça isso, disse Rachel sem hesitar. É necessário um doador compatível. Os marcadores genéticos são extremamente raros. Teste-me, teste a Maia, teste todos. A voz de Rachel era firme. Faça o que for preciso. Os resultados dos testes chegaram em poucas horas. Rachel não era compatível, mas Maia era. A sua anomalia genética, a mesma que o presidente procurava, tornava-a a doadora perfeita. O procedimento não era o pesadelo que o presidente tinha planeado. Era aprovado pela FDA, ético, envolvendo apenas uma pequena amostra de medula óssea. Maia sentiria algum desconforto, mas nenhum dano permanente. Mas ainda assim teria de ser anestesiada, ainda teria de enfrentar a dor. Rachel ajoelhou-se diante da filha, segurando as suas pequenas mãos. Querida, preciso perguntar-te algo muito importante. Jun-soo está muito doente. Ele precisa de células especiais do teu corpo para ajudá-lo a melhorar. Os médicos precisariam fazer um pequeno procedimento. Doeria um pouco, mas tu estarias a dormir, e quando acordasses, estarias a ajudar a salvar a vida dele. Ela fez uma pausa. Mas tu podes escolher. É o teu corpo, a tua escolha, e seja qual for a tua decisão, eu amo-te. Está bem. Maia olhou para a mãe com aqueles olhos incrivelmente sábios de uma criança de 6 anos. Isto vai salvá-lo? Como tu o salvaste no restaurante. Sim, querida, pode salvá-lo. Então, eu quero fazer isso. Jun-soo é simpático. E faz-te sorrir. Maia apertou as mãos da mãe. Além disso, ele disse que eu poderia dar o nome de um tubarão à sua próxima empresa. Quero ter a certeza de que ele cumpre essa promessa. Rachel abraçou a filha com força, com lágrimas a escorrerem pelo rosto. És a pessoa mais corajosa que conheço. O procedimento estava marcado para a manhã seguinte. Rachel ficou com Jun-soo durante a noite, observando-o dormir no quarto esterilizado do hospital.
Ela trabalhou no seu portátil, analisando os exames de sangue dele, revisando artigos científicos, elaborando protocolos de tratamento para depois do transplante. Junsu acordou perto do amanhecer, com os olhos mais claros do que estavam há dias. Maya concordou, disse Rachel suavemente. O transplante é esta manhã. O rosto de Junsu se contorceu. Não posso deixar ela fazer isso. Ela quer fazer, e o procedimento é seguro, aprovado pela FDA. Risco mínimo. Ela ficará desconfortável por alguns dias, mas ficará bem. Rachel pegou a mão dele. Deixe ela salvar você, Junsu. Deixe-nos salvar você. Ele a puxou para baixo, beijando sua testa. Não mereço nenhuma de vocês. Pena. Você está presa a nós. O transplante durou 3 horas. Rachel passou esse tempo na sala de espera da cirurgia, bebendo café ruim e fazendo um caminho no Lenolum. Agentes federais estavam posicionados do lado de fora. A tentativa de fuga do presidente os deixou paranoicos. Os advogados de Junsu iam e vinham, lidando com a tempestade midiática que eclodiu quando a notícia de sua hospitalização veio a público. Quando o cirurgião finalmente apareceu, o coração de Rachel parou. Ambos os procedimentos correram perfeitamente. Doutor, disse Martinez, tirando a touca cirúrgica. Maya está em recuperação, pedindo suco. O corpo de Junsu já está a mostrar uma resposta positiva às células estaminais. Levará semanas para saber se o tratamento está a funcionar a longo prazo, mas os sinais iniciais são excelentes. As pernas de Rachel cederam. Ela sentou-se com força na cadeira da sala de espera. O alívio a inundou com tanta intensidade que doeu. Posso vê-los? Maya primeiro. Ela está a perguntar por si. A sua filha estava pequena e pálida na cama de recuperação, mas os seus olhos estavam brilhantes. Mamã, deram-me o sumo bom, aquele com bolinhas. Rachel beijou a sua testa, as suas bochechas, o seu nariz. És tão corajosa. Tão corajosa. Funcionou? O Junsu vai ficar bem? Os médicos acham que sim. Vai demorar algum tempo, mas sim, ele vai ficar bem. Graças a Yu-hung, não dito entre eles. Junsu estava na UTI, ainda sedado, mas estável. Rachel ficou ao lado da cama dele, observando os monitores acompanharem os seus sinais vitais. Ela pensou no homem que entrou no Gilded Lily há 6 semanas. Perigoso, controlado, moribundo. E pensou no homem em que ele se tornou. Vulnerável, feroz, digno de ser salvo. A recuperação foi brutal. Junsu passou 2 semanas no hospital, lutando contra complicações pós-transplante. Rachel mudou-se para o quarto dele, trabalhando num portátil num canto, coordenando com a equipa médica. Maya visitava-o diariamente, trazendo desenhos e histórias e um suprimento infinito de fatos sobre tubarões. O presidente foi condenado a 3 penas consecutivas de prisão perpétua numa instalação de segurança máxima, sem liberdade condicional. O Conselho da Young Global votou por unanimidade para removê-lo de qualquer envolvimento futuro com a empresa. Anthony Adams testemunhou no julgamento, sua identidade secreta na CIA revelada, mas sua consciência limpa. Juno renunciou ao cargo de CEO, transferindo a liderança para o seu COO. Ele manteve a maioria das ações, mas retirou-se das operações diárias. Alguns chamaram isso de fraqueza. Rachel chamou de sabedoria. 6 meses depois, eles estavam em um armazém renovado em Ann Arbor, Michigan, a nova sede da Nexus Bioethics, sua joint venture. O laboratório era de última geração, financiado pelos ativos liquidados de Junsu e pela propriedade intelectual recuperada de Rachel. Eles reuniram uma equipe de investigadores comprometidos com o desenvolvimento de tratamentos sem exploração, com o avanço da ciência sem militarização. A inauguração foi pequena, privada. Maya cortou a fita com uma tesoura gigante, sorrindo para as câmaras. Reguladores federais visitaram as instalações e deram a sua aprovação. A nova administração da Helix Corp enviou uma declaração de parabéns e uma subvenção considerável. Naquela noite, eles voltaram para o farol. Aquele lugar tinha se tornado o seu lar. Maya matriculou-se na escola primária local. Rachel ia ao laboratório 3 dias por semana. Juno trabalhava remotamente. O isolamento era bom para eles. A paz os curava. Rachel preparava o jantar enquanto Junsu ajudava Ma com o dever de casa na mesa da cozinha. A cena era tão doméstica, tão normal, que lhe causava uma dor no peito. Era por isso que ela tinha lutado.
por essa tranquilidade, essa segurança, essa família que ela tinha construído a partir dos escombros da sua antiga vida. Depois que Maia foi para a cama, a cama, Juno abriu uma garrafa de vinho. O mesmo vintage daquela noite no Gilded Lily, Chateau Margaux, 2015. Ele serviu 2 taças e entregou uma a Rachel. Ela pegou a taça e observou o líquido vermelho profundo. Devo me preocupar? Sempre. Os olhos de Junsu brilhavam, mas não naquela noite. Rachel girou o vinho e inalou seu buquê. Taninos, carvalho, fruta, sem sabor metálico, sem brilho, apenas vinho. Ela tomou um gole, deixou-o rolar sobre a língua. Seguro, sussurrou ela, entregando-lhe a taça. Junsu bebeu, mantendo o contato visual. Quando baixou a taça, sorriu. O sorriso verdadeiro, aquele que transformava o seu rosto de perigoso em devastador. Obrigado, disse ele, por tudo. Por me ver, por me salvar, por me dar uma razão para querer viver. Obrigado por me deixares. Rachel aproximou-se, a sua mão encontrando a dele. Por confiares em mim com a tua vida, com o teu futuro, o nosso futuro. Junu tirou uma pequena caixa do bolso, abriu-a para revelar um anel. Simples, elegante, um diamante incrustado em platina. Casa comigo. Não porque estou a morrer. Os médicos dizem que estou em remissão total. Casa comigo porque não consigo imaginar acordar sem ti. Porque a Maia merece um pai que esteja presente. Porque te amo mais do que pensava ser possível amar. Rachel olhou para o anel, as lágrimas a turvarem a sua visão. Pensou na mulher que era há 6 meses. Invisível, com medo, a fugir, e pensou na mulher em que se tinha tornado. Visível, corajosa, a construir algo que importava. Sim, sussurrou ela. Sim, vou casar contigo. Junsu deslizou o anel no dedo dela, puxou-a para um beijo que tinha gosto de vinho, promessas e o futuro pelo qual eles lutaram tanto para conquistar. Lá fora, o feixe do farol varria a água escura, guiando os navios em segurança para casa. Mais tarde, eles ficaram na varanda do farol, enrolados em cobertores contra o frio de novembro. O lago estava calmo naquela noite. As estrelas refletiam-se na sua superfície como diamantes espalhados. Alguma vez te arrependeste, perguntou Junsu, de ter entornado aquele vinho, salvando-me de tudo o que veio depois? Rachel encostou-se a ele, com o seu braço firme em volta dos ombros dela. Ela pensou no terror, no perigo, nos momentos em que tinha a certeza de que perderiam tudo. E pensou no riso de Maia, no laboratório que construíram, no homem ao seu lado que escolheu o amor em vez da morte. Nem por um segundo, disse ela, tu valias a pena ser salvo. Tu também. Junsu beijou o topo da sua cabeça. Nós salvamos um ao outro. Abaixo deles, o feixe do farol continuava a sua rotação eterna. Um aviso, uma promessa. Uma luz na escuridão para qualquer um corajoso o suficiente para navegar em direção a ela. E lá dentro, Maia dormia, sonhando com tubarões e ciência, e um futuro brilhante o suficiente para afastar qualquer sombra. Se gostou da química entre a química e o dragão, não se esqueça de clicar no botão gosto e subscrever. Deixe-me saber nos comentários abaixo. Até a próxima, mantenha-se perigoso, mantenha-se curioso e lembre-se, às vezes, as histórias de amor mais poderosas começam com um único ato de coragem.